vamos ver o que aconteceu em 2022, em Brasília, com a presença de Bolsonaro e os homens que são pagos com o nosso dinheiro para empunhar armas em defesa da soberania nacional e da lei, e simplesmente isso. O que eles gostam, o que eles pensam, o que eles querem, não pode entrar na equação. Você não pode colocar armas e poder para uma pessoa exercer os seus impulsos e paixões. Presta atenção que isso que eu estou falando é importante. Impulsos e paixões. Porque tem a ver com uma coisa que está escrito na matéria. Você não pode dar armas e poder para alguém esquecer a lei, esquecer o seu dever e deixar aflorar os impulsos e paixões e usar aquilo que nós emprestamos, porque é isso, a gente não deu, a gente emprestou, né, para nos servir. Por isso, servidores. Olha o que saiu ontem. Olha que escândalo. Olha que absurdo. A agenda de auxiliar registrou encontros secretos de Bolsonaro com comandantes logo após o segundo turno. Matéria do G1, do Marcelo Parreira. Ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Cid, Coronel Cid, delatou reuniões de conteúdo golpista entre Bolsonaro e comandantes. Não há confirmação de que as reuniões registradas sejam as delatadas. Deixa eu desfazer a confusão na cabeça de algumas pessoas que deve ter uma confusão. O Cid delatou, e nessa delação ele teria dito, porque ninguém ainda teve acesso oficialmente à delação, ele teria dito que Bolsonaro se reuniu com os comandantes das forças e eles discutiram um golpe. O que acontece? Isso é o que está na delação. Quando acontece a delação, a gente já falou várias vezes aqui, as pessoas vão atrás de provas, vão atrás de evidências. Então, o que estaria na delação? Que o Felipe Martins, assessor de Bolsonaro... Vocês lembram o que é Felipe Martins? Deixa eu mostrar para vocês quem é Felipe Martins. Vê se tem a imagem do Felipe Martins. Felipe Martins foi aquele que fez o gesto que é o gesto utilizado pelos supremacistas brancos. Aqui, ó. Esse é o Felipe Martins. E aí depois a galera tenta te convencer que ele não fez um gesto dos supremacistas brancos. Recebeu a punição mais dura, que é branda, tá? Mas a mais dura que existe da comissão do Senado que analisa esses desvios, né? Mas esse cara, desse gesto, isso é o que diz a delação, volta para o nosso esquema, ele teria entregue uma minuta de golpe para o Bolsonaro, Bolsonaro teria chamado para a trama golpista os chefes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e aí, isso é o que diz o depoimento do Mauro Cid, e teve um almirante, Almir Garnier, almirante, ou seja, o que está ali no topo, na Marinha, que, eu vou mostrar para vocês a frase, se entusiasmou. É muito forte essa frase, mas vamos lá, vamos botar de volta aqui na notícia e vamos ler para vocês, e aí vocês cheguem à conclusão de vocês. Então, a gente já explicou para vocês. As jornalistas Bela Megali, do Globo, e Aguirre Talento, no UOL, noticiaram na quinta-feira que o Cid delatou a polícia ter presenciado reuniões em que Bolsonaro e os militares trataram de golpe militar. As informações também foram obtidas pelo blog da Camila Bonfim. Nossa regra que a gente falou aqui outro dia, 1, 2, 3, é claro. Não tem que ser assim sempre, mas só como a gente fez essa brincadeira no outro dia, está aqui a regra dos 3. Veio de 3 lugares diferentes, provavelmente da mesma fonte, né? Então, não vale como regra dos 3. Mas tem aqui 3 jornalistas falando. Ao descrever a reunião, Cid relatou, presta atenção, por favor, que o encontro incluiu uma minuta, ou seja, um rascunho de um decreto golpista que incluiria uma série de ilegalidades, incluindo afastamento de autoridades. Ele também disse à polícia, Cid, que a ideia de um golpe foi recebida... Quando eu li isso, eu não conseguia passar para frente na notícia. A ideia de um golpe foi recebida com entusiasmo pelo representante da Marinha.
mas que o representante do Exército teria resistido à proposta. Meu irmão, minha irmã, você já me ouviu falar várias vezes aqui. Entusiasmo, dentro, teo, Deus. Entusiasmo é uma expressão utilizada para quando você está assim no limite da alegria, do encanto, o canto que pulsa dentro, né? Você está com Deus à flor da pele, com Deus transbordando. Você está animado, a alma pulsando. Por quê? Porque te trouxeram, te mostraram alguma coisa que fez teu olho brilhar. O cara ficou entusiasmado. O cara ficou animado. O cara ficou serelepe com a ideia do golpe. O cara é comandante. Se isso tudo que está delatado que os jornalistas trouxeram. O cara é o comandante de uma das forças. Bota mais um pouquinho aqui, só para a gente chegar à conclusão, junto. Aí a matéria do G1 diz o seguinte, vamos ver na agenda secreta, na agenda aquela que eles descobriram por causa da CPI, o que estava escrito que aconteceu para ver se bate com a delação do Cid. Aí você conclui junto comigo. 1º de novembro, aqui estamos falando de 2 dias depois do segundo turno da eleição. Segundo o calendário do e-mail institucional da presidência, do ajudante de ordem Jonathan Diniz, Bolsonaro recebeu quem 2 dias depois do segundo turno? Ele recebeu no Palácio da Alvorada os titulares do Ministério da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, todo mundo se lembra, extremamente alinhado com Bolsonaro, o da Justiça, Anderson Torres, estamos falando de Anderson Torres, daquele mesmo que encontraram na casa dele uma minuta do golpe. Exatamente. Não é outro Anderson Torres, porque não tem outro Anderson Torres. Sabe aquela minuta de que, sei lá, não sei quem foi, não sei como é que veio parar aqui na minha casa. Você vê que não tem nem aí a autoria de ninguém. Eu recebo isso o tempo inteiro. Esse Anderson Torres se reuniu com Bolsonaro 2 dias depois, com o comandante da Defesa. Junto também estavam o Bruno Bianco, que era da Advocacia Geral da União, hoje está no BTG Pactual, se não me falha a memória, o ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro, Braga Neto, que todos dizem ser o mais conspirador, o mais perigoso. A gente viu as denúncias no Rio de Janeiro, agora, da época que ele foi o interventor. E, além deles, os comandantes de força. Então, vamos lá, quem estava? 2 dias depois das eleições. E o Cid falando que o Bolsonaro reuniu a turma e que foi trazido uma minuta de golpe. Estava, simplesmente, o ministro da Defesa, o ex-ministro da Justiça, com quem foi encontrado na casa dele uma minuta de golpe, que é, segundo as reportagens que falam da delação, que é o que está sendo alegado aqui, que levaram uma minuta de golpe, coincidência, tinha na casa dele um negócio. O advogado-geral da União e os 3 comandantes das forças. Aí vamos lá, 1º de novembro. Aí o que acontece no dia seguinte? Vamos lá, 2 de novembro. No dia seguinte, o ajudante de ordem Jonathan Diniz registra, esse que está na agenda secreta, um encontro às 3h30 no Palácio da Alvorada. Os participantes anotados são Almirante Garinier Santos, comandante da Marinha, acho que é Garnier, né? Por isso, Garnier, isso. Isso, por isso está ali, escrito que tem um erro. Isso. General Freire Gomes, comandante do Exército, e o filho do presidente, Flávio Bolsonaro. Neste último, o registro incluiu a informação de que o Flávio teria chegado mais tarde. Segundo o registro, o encontro durou até as 5h15. Gente, isso é um escândalo monstruoso. E, para começar, é monstruoso para todo mundo que estava presente. Porque se foi realmente levado uma minuta para dar um golpe no país,
Não é só o entusiasmadinho, o serelepe, o animadinho com o golpe que tem que, enfim, ser punido. É todo mundo que estava na sala. Exato. Como é que ouviu a ideia de um golpe? Você é o comandante da força militar. Você é o cara responsável pela soberania do país ser protegida, pela lei, em última instância, ela não ser transgredida, no sentido de você executa a proteção da lei. O cara chega, fala de dar um golpe de Estado, e a turma agora quer me convencer que o único que está com as mãos sujas, que o único que está mal na foto é o almirante. Todos que estavam presentes, o ministro da Defesa, o Anderson e os comandantes. Ah, mas eles não fizeram nada. Não, cadê a denúncia deles? Cadê a denúncia deles? Para quem que eles foram falar? Gente, aqui, ó, temos que agir, punir. Eu tenho aqui um depoimento para fazer. Eu tenho um depoimento para fazer. Olha o que falou o José Múcio ontem. Olha que absurdo falou o José Múcio. Outra frase que não sai da minha cabeça. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dizer assim, o papel das Forças Armadas na posse do presidente, o papel das Forças Armadas no 8 de janeiro, eles verdadeiramente, nós devemos às Forças Armadas que não queriam absolutamente golpe. Nós devemos. Se você deve alguma coisa, você emprestou dinheiro para alguém, o cara te emprestou. Eu não devo nada para as Forças Armadas. Eu não devo nada para as Forças Armadas. Como as Forças Armadas não devem nada a mim. Eles são pagos e muito bem pagos, assim como vários outros servidores, eles têm um papel para cumprir. Então, se eles cumprem esse papel, isso não me coloca em dívida nenhuma. Esse discurso é um discurso que rima com o Brasil da ditadura. Esse discurso é um discurso que rima com os golpes todos que aconteceram no Brasil. A gente deve aos militares porque eles não deram um golpe. Me explica isso, alguém. Ele percebe que fala besteira e depois muda de assunto. Mas a frase está lá. E é isso que muita gente acha, que a gente deve aos militares porque eles não deram golpe. Espera aí, eles que devem explicações depois dessa delação para dizer por que não fizeram nada. Por que não levaram ninguém preso? Por que não denunciaram? O da Marinha, o entusiasmado, talvez deva mais explicações, mas todos os outros devem. Essa frase do Múcio, põe de novo a frase, para você ficar com ela na cabeça te martelando o dia inteiro. Porque esse é o nosso ministro da Defesa atualmente. Assim, o papel das Forças Armadas na posse do presidente, o papel das Forças Armadas no 8 de janeiro, eles verdadeiramente, nós devemos às Forças Armadas que não queriam absolutamente golpe. Nós devemos. Pessoas que foram treinadas ali, educadas na academia, tudo com o nosso dinheiro, dinheiro de todo mundo, de direita, de centro, de esquerda, do Nordeste, do Sul, do Sudeste. O cara tem um papel, o cara é um servidor, o cara faz um juramento de servir a pátria, de servir a bandeira. E o cara, porque ele não deu um golpe, a gente deve a ele. Olha o pensamento do nosso ministro da Defesa. Se essa frase não é um absurdo, eu não sei mais o que é absurdo.